Meditando nesse tema para ministrarmos hoje, eu fiquei pensando, ó, se existe saúde financeira, do outro lado existe doença financeira. Né? Para ter saúde, tem que ter a doença, tem que ter a enfermidade financeira. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso chamar de saúde financeira e o que eu posso chamar de doença financeira? O irmão chega aqui, ore pela minha saúde financeira. Nós vamos orar pela sua enfermidade financeira, se a sua saúde. Se você tiver saúde financeira, você está bem. Você não está mal, não, Você não está precisando de oração, não. Só sua oração assim para Deus te ajudar a conservar, né? Porque está tendo. Mas quando o irmão ou a irmã pede oração na área de finanças, normalmente é porque a coisa está preta, né? A coisa está feia. Cartão de crédito está estourado, supercheque está lá estourando, e assim por diante, né? Mas, então saúde financeira eu considero que tem a pessoa que vive com o que ganha, que gasta o que ganha. Se ganha R$1.000, vive com R$1.000, ela tem saúde financeira. Se ganha R$1.000 e gasta 2.000, ela tem uma doença financeira. Ela está enferma financeiramente. Ela não pode estar saudável, né? Ganha 5.000 e gasta 3.000. Ela tem saúde financeira. Ela vive com o que ela ganha. Ganha 5.000 e gasta 7. Ela tem uma doença financeira. Ela está precisando ser curada, porque gasta mais. Né? Então, os irmãos percebem que dentro dessa minha forma de conceituar saúde financeira, independentemente de quanto cada um tem de receita, cada um tem de salário, se ela vive enquadrada dentro do que ela tem de receita, do que ela tem de salário, ela tem saúde financeira. Prosperidade é a mesma coisa. Prosperidade não é ganhar R$100.000, não é ganhar salário de jogador. Tem jogador de futebol que não é próspero. O cara vai na balada e gasta 50.000 numa noite. Aí o salário dele no mês não dá. Então, independentemente da quantidade, né, ganhar 2.000 e gastar 1.500, 1.600 é uma pessoa próspera. Ganha 2.000 e gasta 3 é uma pessoa tola, como diz a Bíblia. Totalmente tola. Abra suas Bíblias em Provérbios, capítulo 21, versículo 20. E com relação a isso, irmãos, tem milhares e milhares de pessoas enfermas financeiramente. Enfermas. Porque gastam mais do que ganham. E aí não tem oração que resolve. Porque gastam mais do que ganham. E aí não tem oração que resolve. Se não mudar comportamento, se não mudar atitude, Deus não paga conta de ninguém. Não adianta vir para a igreja, ficar aí orando para Deus pagar a conta, que Deus não paga a conta de ninguém. É você quem tem que pagar suas contas. Então, nós oramos para que haja mudança de comportamento, mudança de atitude, né? Provérbios 21, 20 diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Quem que é sábio? Pela Bíblia, qual o conceito de sábio? Sábio é o prudente, é o sensato, é o que teme a Deus e obedece a Deus. Estou falando dentro de um conceito bíblico. O sábio, na Bíblia, você encontra todas essas palavras que eu estou falando. Você encontra textos que chamam ele de prudente, de sensato, de temente a Deus e de obediente a Deus. Esse é o sábio. E o texto aqui diz que na casa da pessoa sábia tem comida e azeite. Ou seja, tem provisão, armazenados. Ou seja, essa pessoa não gasta tudo que ela ganha. Ela armazena, ela faz reserva. Então ela é sábia, ela é prudente. Ela ganha 2.000, ela não gasta 2.500 não. Porque é sábia essa pessoa. O resto do versículo diz assim: mas o tolo, ó, contraposição aí do sábio, o tolo devora tudo que pode. O tolo ganha 2.000, gasta 2.500, ganha 5, gasta 8, ganha 20, gasta 30. Ganha 50, gasta 80. Tolo é tolo, né? Tolo é imprudente, é insensato, não teme a Deus, não obedece a Deus. Irmãos, a Bíblia está lotada, recheada de textos sobre finanças. É impressionante. Quem não tem muita habilidade em ler esse tipo de texto, se procurar sobre finanças na Bíblia, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de orientações, conselhos que existem na Bíblia sobre finanças. Sobre ser sábio, não ser tolo, não gastar tudo, não gastar mais do que ganha, não ser prudente. E aí eu questiono, se desobedecer a Bíblia é pecado, e a pessoa que gasta mais do que ela ganha, ela está desobedecendo a Bíblia, será que quem gasta mais do que ganha está pecando? Vou responder não, cada um pensa aí, né? Se isso é pecado também ou não.
Então, se essa pessoa, ao invés de vir pedir oração para Deus pagar as contas dela, ela tem que vir pedir perdão. Ela tem que pedir perdão a Deus porque desobedeceu a palavra, porque gastou mais. No livro de Gênesis, capítulo 3, quando Deus falou assim com Adão: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus estava dizendo para Adão que a partir daquele momento não ia mais sustentá-lo numa boa, igual fazia com ele lá no jardim, né? Em razão do pecado, ele teria que se autossustentar, ele teria que produzir para poder ter o sustento dele. Agora, quando a gente trabalha com finanças, a gente costuma pegar esse versículo e trazer para nós da seguinte forma: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O suor do teu rosto é o quê? É o esforço que a pessoa faz para ganhar o seu salário. Então a gente esforça 30 dias numa empresa, num órgão público, para ter o seu salário, cada um ter o seu salário. Esse é o suor do seu rosto. Então você vai ganhar o seu salário com o suor do teu rosto. E com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Entendemos que a pessoa não pode gastar mais do que ela auferiu dentro do mês. Ela não pode gastar o que ela vai ganhar no salário de setembro, que recebe no início de outubro. Ela não pode já ter gastado, e nós estamos na metade do mês, um pouquinho da metade. Tem gente que já gastou todo o salário de setembro e já está na metade do salário de outubro. Nós vamos falar rapidinho aqui sobre 4 formas de ter saúde financeira. Primeira delas, número 1, trabalhar para adquirir. Lógico, né? O preguiçoso não adquire nada. E a Bíblia condena o preguiçoso em vários textos. Vários textos da Bíblia falam do preguiçoso. Quem não trabalha não deve comer. Porque Deus não suporta preguiçoso, né? Pessoa à toa. Tem várias orientações nesse sentido. Então, o primeiro ponto para ter saúde financeira é trabalhar. Trabalhar e adquirir bens e cuidar dos bens. Provérbios 14, 23, eu vou sempre andar rapidinho para a gente... Provérbios 14, 23 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, o trabalho traz proveito, todo mundo tem que trabalhar. Provérbios 10, 4 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O que é diligente? Diligente é a pessoa que cuida, que não gasta à toa. Então, na área de finanças, o diligente é aquele que respeita o dinheiro, porque a pessoa que não respeita o dinheiro sai rasgando, sai jogando fora, ou seja, está comprando tudo, sem necessidade, sem seu momento, não dá valor, não guarda, não cuida. Então a Bíblia orienta a gente a ganhar e cuidar. Dinheiro não aguenta desaforo, né? Então se você tem para hoje, não vai pensar assim: eu tenho para hoje, amanhã eu me viro, vou gastar tudo hoje. Isso é imprudente, que pensa assim. Então, primeiro ponto, adquirir e cuidar, para você ter saúde financeira. Segundo ponto, fazer orçamento e planejamento. Esta parte é difícil demais. Vocês conhecem alguém que faz orçamento aí mensal da casa? Capaz de ninguém aqui levantar a mão. Capaz de não ter um aqui que faz. Pôr no papel quanto ganha. Uma ali, uma. Toda vez que eu falo em finanças, não acho ninguém que faz isso. Colocar no papel a receita do mês e tudo que vai gastar e não deixar ultrapassar. Na verdade, irmãos, as pessoas que trabalham com finanças, orientações financeiras, a gente recomenda que a pessoa coloque todo o seu custo do mês, tudo que ela vai gastar no mês, ocupando 70% do seu salário. Não deixe passar de 70%. Se ganha 1.000, coloque tudo que você vai precisar para viver no mês, todas as suas contas, supermercado, farmácia, tudo que você vai fazer, pagar internet, pagar celular, tem que dar 700, 70%. Né? 20% você pode investir não, aí não é nem investimento, pagar uma prestação ou um financiamento, não, um empréstimo, coisa assim. E 10% tem que ser guardado. Aí a pessoa consegue ter uma saúde financeira. Quase ninguém consegue guardar 10%. Por quê? Falta de educação financeira. No Brasil nós não temos essa disciplina nas escolas. Países europeus, isso é ensinado nas escolas como disciplina escolar. Saúde, finanças, educação financeira, é ensinado nas escolas. E no Brasil não se ensina isso, né? Então as pessoas não têm educação financeira. Então por isso que a gente vê tantas pessoas, milhões de pessoas endividadas. E a maioria das dívidas não é por causa de uma coisa que aconteceu inesperadamente, não. 99% das dívidas é porque comprou a mais do que podia comprar. É porque não pode ver uma vitrine, não pode passar em frente à loja da Arezzo, já tem 50 pares de sapato em casa, mas se passar em frente à Arezzo, não vai embora de mão vazia, né? Tem cartão de crédito, vou pagar mês que vem, daqui vou pagar em 3 vezes. Não pensa, não faz o orçamento. Porque se fizer o orçamento, você vai enquadrar as 3 parcelas para frente e você vai ver que não dá. Aí você atravessa a rua e não passa na calçada da Arezzo.
né? Não passa em frente à loja. Mas igual o drogado que não pode passar em frente à boca, você também não passa em frente à loja, não. Se você não tem controle, atravessa a rua, vai lá para o outro lado. Né? Então, fazer o orçamento é importantíssimo para que a família não entre numa situação de endividamento. E o planejamento. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Quem é que está falando isso aqui? Quem está falando? Jesus, o próprio mestre de finanças. Jesus dava aula de economia, sabia de tudo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço que vai custar essa torre? Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Poucas pessoas fazem isso. Em se tratando de economia doméstica, quero comprar uma televisão de 50 polegadas, 60, 70, para ver futebol, etc. Mas não faz o orçamento, não faz o planejamento, se aquela TV vai enquadrar, TV de plasma, porque vai ocupar metade da parede, vai ficar igual um cinema, mas não faz o orçamento e nem o planejamento. Quer comprar, e compra. E depois vem para a igreja pedir oração. Oi, irmãos, orem por mim, minha saúde financeira está abalada. Devolve a televisão, leva para a loja de volta. Para que foi comprar? Né? Aí nós vamos orar para você ter juízo. Você ter juízo. Não para Deus pagar suas contas. Então, orçamento e planejamento. Quer casar? Planeje e faz orçamento. O casalzinho está doido para casar. Senta e vê quanto que ele ganha, quanto que ela ganha, dá X. O aluguel é tanto, o supermercado vai ser tanto, farmácia é tanto. Epa, vamos esperar mais. Senão nós vamos arrumar problemas. Aí o cara está doido para casar. Não, bem, a gente se vira depois. Eu faço uns bicos, faço extra, faço não sei o que e tal. Aí casa, aí a mulher começa a comer pior do que comia na casa da mãe e do pai, e de vez em quando joga na cara dele. Quando eu era solteira, eu tinha iogurte todo dia, eu comia filé mignon na casa da minha mãe, agora é só uma vez por mês, e etc, etc. Aí começam os conflitos conjugais. Né? E finanças, dá problema conjugal? Demais da conta. Né? Quantos casais se separam por causa de problema conjugal? Ou por causa de problema financeiro? Muitos. Então, o problema financeiro afeta não só a pessoa que se endividou. Se for o marido que fez um monte de bobagem, ele vai afetar o relacionamento conjugal dele, ele vai afetar o relacionamento com os filhos, porque vai estar sempre falando não para os filhos, deixando as necessidades dos filhos para depois, filho, agora não pode, depois, porque ele fez besteira. Afeta todo o lar, toda a família. Né? E aí as pessoas adoecem, até fisicamente, porque mentalmente não tem sossego, perde noite de sono por causa de dívida, afeta a saúde, dá azia, né? Dá um monte de coisa aí, um monte de doença por causa de problemas financeiros. Né? Então, vai construir, vai reformar a casa. Tem gente que é doido para reformar a casa. As mulheres ficam, bem, vamos reformar essa casa, bem, e fica, né? Começa o ano, esse ano a gente reforma, né, bem? Esse ano a gente reforma essa casa, né? Doido para pintar a casa, para fazer um monte de coisa e tal. Faz orçamento, irmãos. Quantas construções a gente vê? Nossa, eu já vi tantas construções paradas, porque não tiveram dinheiro para continuar, e o divórcio chegou. E a construção foi por causa do divórcio. Dá até divórcio, uma obra parada, mas começou por falta de orçamento e planejamento. Então, tudo tem que ser dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus é quem ensina, tá? Não sou eu que estou ensinando a fazer orçamento e planejamento, não. Foi Jesus. Se você teme a Deus, teme a Jesus, obedece. Senão você peca. Está desobedecendo o mandamento de Deus. Terceiro, gastar com sabedoria. O que é gastar com sabedoria? Isaías 55, 2. Projeta rapidinho para nós aí, irmãos. Isaías 55, 2. Já está ali? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Vamos ficar na primeira parte ali. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? O que significa isso? O pão significa o que é necessário. O que é necessário, essencial para a sua vida. O que não for pão, não é o essencial. Você pode deixar para mês que vem, você pode deixar para o ano que vem, você pode deixar para daqui a 5 anos. O que você precisa hoje é o pão. O pão é o necessário. O que não for o pão, a reforma da casa. Vamos reformar essa casa até dezembro? Bacana, né? Natal, aí a gente coloca uma árvore ali, vai ficar bacana, casa reformada com uma árvore de Natal. Não dá, deixa para o ano que vem. Natal do ano que vem você bota lá a árvore de Natal na casa reformada. Porque não é pão. Vocês estão entendendo? Não é pão, não é o essencial, não é o necessário, não é o urgente. Então gasta o seu dinheiro naquilo que é necessário. O que não é pão,
Faz com planejamento, faz com tempo, faz depois, faz quando puder. Trocar de carro. As mulheres, os homens gostam muito de acusar as mulheres de gastarem muito. Mas as mulheres gastam muito no varejo. Vai no sacolão, deixa vir R$50, vai no açougue, deixa 80. O homem, quando sai para gastar, é 500, é 1.000, é 1.500, é 2.000, é 50 mil trocando de carro, para pagar em 36 meses, mas ele quer andar de carro novo. Né? Então, o homem gasta por atacado, a mulher no varejo. Depois a gente gosta de acusar as mulheres, falando que elas gastam demais. Pega a fatura do cartão de crédito, está lá, só continha da mulher. Aí vem uma do homem lá, 10 mil, uma pancada de uma vez. O homem gasta por atacado. Mas ele acusa a mulher de ter que gastar aqui tantão lá. Só que é tudo pequenininho. E fica culpando as mulheres, né? Isso acontece demais, os homens culparem as mulheres. Mas o cara tem a vaidade de trocar de carro. E a mulher dele, bem, não vamos trocar de carro agora não estão podendo não. Tem que comprar roupa para os meninos, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, bem, esse carro aí só está dando despesa, não sei o quê. E o cara quer, porque quer o apoio da mulher para ele fazer uma baita de uma dívida. Ele quer o apoio da esposa para isso. Aí ele fica lá, né, jogando aquela conversa toda, tá bom, então vai. Ele vai lá no banco, financia lá, uma prestação de mais de 50% do salário dele. Como é que vai viver? Cuidar da família com menos de 50% do salário. E está sim de gente que faz isso. Por isso que os depósitos de apreensão de carros estão lotados de gente que não consegue pagar as prestações. Mas tem a vaidade, a ganância de comprar. Né? Falta de sabedoria. Último ponto. Por falar em ganância, a Bíblia também adverte sobre a ganância. Né? Ganância é vontade de possuir aquilo que se deseja. Então, todo mundo tem desejo, todo mundo quer as coisas. Mas a ganância é quando você quer uma coisa, você está podendo. Não pode comprar, mas a ganância te faz comprar. Te faz adquirir uma coisa que você não está podendo. E você não dominou a sua ganância. A ganância é um desejo que você não controla. O desejo de ter, de possuir. Aí você não controla a ganância, você vai e faz bobagem, se endivida para ter uma coisa que você não podia adquirir. Hebreus adverte sobre a ganância. Último ponto, para a gente encerrar. Fazer reserva. Quer ter saúde financeira? Faça reserva. Mas reserva de quanto? R$10 por mês, 50, 100, 500, 1.000. O que você puder, o que você conseguir, mas faça a sua reserva. Tem gente que se precisar de R$50 não tem. Não tem reserva de R$50 dentro de casa. Porque gasta tudo e um pouco mais. Né? Se tiver uma necessidade, precisa comprar um caixão para enterrar um ali, sai pedindo dinheiro para todo mundo. Mas poderia ter. Se pensar em tanta coisa que comprou para trás, sem ser pão, sem ser o essencial, sem ser o necessário, e etc, e etc. Né? Provérbios 6, de 6 a 8, traz aquele exemplo da formiga. Fala da formiga, né? A formiga nos dá duas lições. Uma é de trabalho, e a formiga é trabalhadora, né? Trabalha muito. Então é a lição contra a preguiça. E a segunda lição que a formiga nos dá é de fazer reserva. A formiga armazena. Ela não leva comida lá para o buraco e come tudo de uma vezada ali naquele dia, não. Ela tem estoque. Ela tem armazenamento de comida lá dentro do seu buraco. Então, um exemplo de reserva, de fazer reserva, é o exemplo da formiga. Outro, a gente vê em Provérbios 13 e 11. O dinheiro ganha com desonestidade diminuirá, mas eu quero a segunda parte. Mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Marque esse versículo aí, irmãos. Você nunca mais vai precisar de oração para Deus pagar suas contas. Faz reserva. Só a segunda parte. Mas quem ajunta aos poucos. R$20 todo mês, R$50 todo mês, R$100 todo mês. Aos poucos, você vai fazendo a sua reserva, você vai juntando. Se você conseguir guardar 10% do seu salário, né? Imagina daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o quanto que você pode ter guardado de reserva e fazer um projeto que agrade sua família, que vai dar um bem-estar para a sua família. Tira esse pensamento da sua cabeça, eu tenho 3 mil, então vou gastar os 3. Eu tenho 5 mil, vou gastar os 5. Eu tenho 10, vou gastar os 10. Irmãos, tem gente que ganha R$50 mil e vive desesperado. Eu conheço gente que ganha R$50 mil, mas vive endividado, perde noite de sono por causa de dívida, porque ganha 50, mas gasta 60, 70, todo mês entra no supercheque, a juros de 8,5%. Então não importa o valor do seu salário, importa é a sua obediência à palavra de Deus. Meu público aqui é de cristãos, né? Eu não estou falando para ímpios. Então você que é cristão, você tem compromisso com a palavra de Deus. E finanças está dentro da palavra de Deus. Então, do jeito que eu comecei, eu encerro. A Bíblia traz muitas orientações sobre vida financeira. Muitas. Se você obedecer às orientações da Bíblia na área financeira, você terá saúde financeira, independentemente do seu salário.
Agora, se você desobedece, a Bíblia te chama de quê? Quem lembra a palavra? Tolo, não é isso? Sábio tolo? Se você desobedece, sábio você não é. Você é o tolo que a Bíblia está falando aqui, ó. Porque você está desobedecendo a palavra de Deus, se enrascando aí em dívidas, e perdendo noites de sono, e etc, e etc. Ok? Amém? Vamos encerrar.